Obrigado a todos os presentes, a todos os convidados que atenderam esse convite para vir aqui discutir sobre segurança nas escolas, um tema importante. A todas as pessoas que estão assistindo pela TV Senado, pela Rádio Senado, que estão ouvindo, e pelas redes sociais, pelo Instagram, senador Stevenson, capitão Stevenson, pelo Facebook, por todas as redes sociais. O tema é importantíssimo porque o nosso país é o primeiro no ranking da violência nas escolas. Mas quem está dizendo isso é o capitão Stevenson? Não. Foi uma pesquisa global da Organização das Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, com mais de 100 mil professores. Foi feita essa pesquisa em 2013, vai ser feita outra em 2019. Espero que nós não desapareça desse ranking de violência dentro das escolas. E dentro dos números assustadores dessa pesquisa, a OCDE mostra que 12,5% dos professores ouvidos no Brasil disseram ser vítima de agressões verbais ou de intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. E o índice da gente só perde para países como a Estônia, que está também num ranking altíssimo. Eu não vou citar nomes como o presidente Paulo Paim dessa comissão falou, de alguns eventos tristes que aconteceram na nossa sociedade dentro de escolas, porque eu acredito também na tese de que lembrar de certos fatos estimula algumas pessoas a quererem, hoje no mundo de redes sociais, de likes, de curtidas, de cada vez mais essa vontade de querer aparecer, mostrar-se. Eu não sei o que passa na cabeça de cada ser humano, mas essa sessão eu espero que os participantes sempre lembrem-se desse cuidado, de não citar os nomes daquelas pessoas, de não citar os fatos, porque a gente vai começar por aqui, Paulo Paim, vai começar por aqui, Arnes, Girão, a tomar essa medida, essa mudança, como já existe em alguns outros casos, que não se cita o fato, não se cita o nome para não estimular as pessoas a quererem participarem disso. Então, eu deixei aqui umas sugestões para a gente fazer essa discussão, algumas perguntas que possam ser respondidas ou que mais na frente possam ser traduzidas durante a palestra, durante a fala de cada um, do tipo: quais são as influências do ambiente social externo que exerce sobre as escolas? Será que o meio, será que a sociedade, será que o ambiente em que essa criança vive, esse adolescente, onde essa pessoa está sendo transferido para a escola? A violência, de um modo geral. Será que o tema violência nas escolas não é mais amplo? Violência em todos os lugares? E a escola é só uma ponta do reflexo, com os professores que não estão preparados para isso, para lidar com situações de violência. Há segurança para esses profissionais hoje na sala de aula? Os professores se sentem seguros em irem para a sala de aula? A segurança, eu não falo só da segurança física, segurança psicológica também. A internet pode influenciar o aprendizado, o comportamento? Será que a internet, como foi discutido ontem nessa comissão, as fake news, mas também a gente se desdobrou para outras situações, será que ela não tem a participação primordial nisso que está acontecendo, tanto na educação hoje dos nossos jovens, como também na deseducação? O modelo de gestão adotado hoje no país, tem representante do MEC hoje aqui, é eficiente? Será que não precisa hoje se adequar ao momento que a gente vive, à situação que nós estamos passando, no tocante a aprendizado e segurança, como eu já falei? E se nós aqui, Flávio Arnes, excelentíssimo senhor senador Flávio Arnes, excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, excelentíssimo senhor senador Girão, nós aqui, nossa função de legislador, será que hoje a legislação
brasileira já trata disso, de violência dentro das escolas? Será que a gente já atingiu esse nível de estar discutindo aqui, como está discutindo agora nessa comissão, soluções? O que vai ser trazido aqui com os palestrantes, dentro da fala de cada um, são possibilidades para soluções, claro, legislativa e prática. Porque não adianta só passar pela legislação e não ter a prática dela. Então, espero contribuir dessa forma, quando eu solicitei esse requerimento dessa audiência pública com várias pessoas com experiência de vida, com muita carga de trabalho, com tudo isso disponível para a população e aqui para essa casa, para que nós possamos criar, discutir e elaborar medidas para que isso seja corrigido na sua origem. Tem muitos dados estatísticos que tratam de bullying, que trata de violência sexual, que trata de... São vários itens que eu teria aqui para falar o dia todo, mas não quero mais ocupar o tempo. Os palestrantes, que são as estrelas do dia, estamos aqui para ouvi-los. Mas deixar mais um dado, só um dado só. Minas Gerais, desse ano, de janeiro a junho, quase 11 mil casos de violência nas escolas. Esse ano não, foi ano passado. É muito alto o número. Então vamos lá, gente. Espero que a todos que estejam assistindo fiquem atentos, participem pelo E-Cidadania com suas perguntas. Não vou poder acessar as redes sociais agora para responder, como eu sempre faço, mas eu espero que vocês contribuam com a sua atenção e a sua pergunta também, como pai, como aluno, como mãe, como avô, como cidadão, contribui muito para essa audiência. A formação da primeira mesa. Não sei se o senhor Paulo Paim, o senhor falou sobre a questão das regras. Quem pergunta? Eu posso dizer? Senador Silvio, primeiro é uma satisfação vê-lo na presidência. Viu? É que fico honrado de ocupar essa cadeira do senhor. Eu é que fico satisfeito. Outros senadores também, nós vamos usar o mesmo critério. Mas você pode anunciar, você é muito presente aqui, então já sabe já que sei. É 10 minutos com tolerância de mais 5. Isso. É com você, pode anunciar. Então, como já foi dito, 10 minutos para cada palestrante, tolerância de 5 minutos para concluir. As perguntas serão feitas pelos senadores. Quem estiver na plateia que quiser perguntar, informa a pergunta ao senador e o senador faz essa pergunta. Essa escolha não é arbitrária, essa escolha não é impositiva, é só uma questão de ordem, uma questão de ordenamento mesmo, feito pela casa. Também estou me adequando a isso, achei que todo mundo pudesse falar, mas senão não teria a forma ordenada. Então, vamos compor a mesa. A primeira pessoa que eu chamo é o senhor Célio da Cunha, professor, consultor, especialista em educação, representante da Unesco. Muito obrigado. Presidente, professor. A senhora Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita, é assim que pronuncia? Lazareschi. Italiano, não é isso? De Mesquita, advogada, especialista no tema de bullying e cyberbullying. A senhora Antonieta das Graças Rodrigues Santos, pedagoga pela Universidade Estadual de Goiás, pós-graduada em Gestão e Orientação Educacional. Senhor Leonardo Lapa Pedreira, coordenador-geral de temas transversais da educação básica e integral do Ministério da Educação.
para finalizar a mesa do primeiro bloco, o senhor Luiz Cláudio Megiorim, é assim? Megiorim, diretor-presidente da ASPAS Distrito Federal e membro do Conselho de Educação do Distrito Federal. Então, pela ordem, a não ser que o senhor queira mudar a ordem, deixando as mulheres falando primeiro. Pode ser? Tá bom, vou alterar a ordem, certo? Vou deixar as mulheres falando primeiro. Já a senhora Ana Paula Siqueira e o senhor Célio em segundo. Tá bom, senhor Célio? Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a todos os presentes, agradecer o convite, senador Paulo Paim, muito obrigada. Esse é um momento essencial para que nós possamos conversar sobre pacificação social dentro da escola. Até nós trouxemos alguns slides justamente para conversar sobre educação digital. Eu acredito que no Brasil nós falamos muito sobre inclusão digital. Vamos dar computador, vamos dar celulares, vamos dar internet, mas ensinamos essas crianças a mexer com o celular, com a internet? Ensinamos os adultos a mexer com o celular, com a internet? Será que sabemos das consequências do que fazemos dos nossos posts na internet? Sim, para toda ação tem uma reação e isso está previsto no ordenamento jurídico. Então, essa conversa que nós temos hoje, né, e temos dentro de escolas, é justamente que muito se escuta, mas bullying é besteira. Isso sempre teve na minha época, isso sempre existiu na minha época. Quem não foi xingado dentro da escola? Só que, meus amigos, uma coisa eu quero que vocês pensem. Algum de vocês foi para a escola com o celular? Foi com o smartphone? Foi com o iPhone? Não, não foi. Claro que não. O mundo é outro, a educação é outra. Então, eu fico muito feliz de estar nessa casa justamente para falar sobre aqueles que têm o poder de legislar, o poder de transformar. Então, essas aqui são as palavras de um menino de 11 anos que se suicidou. É importante dizer que existem, sim, hoje, crianças que instigam outras crianças a cometer suicídios em grupos de WhatsApp. Quando eu falo crianças, é 8, 9, 10, 11. Eu não estou nem falando ainda dos adolescentes. Então, essa primeira reflexão é saber aonde nasce a violência. Ela nasce dentro de casa? Sim. Ela nasce na rua? Sim. E qual é o nosso papel? Até vindo para cá hoje, eu estava conversando com o motorista do Uber e eu falei, eu ainda acredito na educação. Ele, por favor, não desista. E eu não vou desistir. Por quê? Eu acredito que não adianta só a lei. A lei tem que caminhar junto com a educação. Temos lei? Claro que temos. Temos a lei do bullying, lei muito boa, que está lá dando as diretrizes para as escolas, e não transformar a escola num estabelecimento prisional. Temos que ter o quê? São institutos de educação de transformação humana. Então, é muito importante que, quando a violência ela nasce dentro de casa, ela repercute em sala de aula. E não adianta, meus amigos, falar que, não, isso aí aconteceu no grupo do WhatsApp, não foi dentro da escola, isso aconteceu na internet, não foi dentro da escola. A nossa geração, de nós aqui, presentes fisicamente, é uma geração analógica. Para nós existe uma vida presencial e uma vida virtual. Para a nova geração, não existe diferença entre vida presencial e vida virtual. Será que eles estão certos? Eu começo a pensar que sim,
Porque se a gente é uma porcaria de pessoa pessoalmente, nós somos uma porcaria virtualmente. E se somos uma pessoa fantástica pessoalmente, somos uma pessoa fantástica virtualmente. Então, acho que realmente não existem duas vidas. O que existem, sim, são agressões que estão acontecendo em sala de aula, nos grupos de WhatsApp, professores sendo ofendidos, tá? Porque quando se fala de violência, esses atos de violência, ele não é só agressão, ele não é só a lesão corporal. Hoje, um tweet, um post, um comentário, uma foto adulterada numa rede social causa sofrimento para um adolescente que não tem precedentes. Então, quando se fala de cyberbullying ou de bullying, nós temos o quê? Não só uma parte jurídica, ele é multidisciplinar. Nós envolvemos saúde, nós envolvemos infraestrutura, nós envolvemos tecnologia, nós envolvemos educação. E, obviamente, esses problemas psicológicos, esses problemas comportamentais, eles estão virando o quê? Quando são reiterados, quando são repetidos, ataques físicos, ameaças, insultos. Muita gente fala assim, sabe aquele seu amigo, filho? Não precisa conversar com ele, viu? Não trata mal, mas deixa ele de ladinho. Isso, meus amigos, é bullying. É papai e mamãe ensinando dentro de casa como fazer bullying. Não trata mal, só não conversa. Só não conversa porque ele ou é negro, ou porque é judeu, ou porque é qualquer coisa que o valha. Então, a segregação, às vezes, é ensinada assim em sala de aula. E quando isso acontece, a lei do bullying é muito clara. E já prevê, sim, o cyberbullying. Tá? Quando isso acontece... não só com alunos, tá? A lei do bullying, ela não tem limitação de idade. Ou seja, quem pode ser vítima de bullying? Quem pode ser vítima de cyberbullying? Alunos, professores e pais, toda a comunidade escolar. E quem pode ser o agressor? Alunos, professores e pais. Então, nós estamos quebrando o mito que, sim, um professor pode, sim, sofrer bullying. E esta é a lei, né? Então, esses aqui são os sinais, coloquei alguns sinais básicos, tá? Sobre, principalmente, mudança de comportamento, não querer participar das atividades, ou seja, a evasão escolar, principalmente nas escolas públicas, precisa ser analisada com muito cuidado, com muita cautela, porque pode sim ser um reflexo do bullying ou do cyberbullying, que, mais uma vez, meus queridos amigos, eu reforço, não é frescura. Enquanto nós estamos enterrando crianças e jovens por agressões no celular, eu digo, não é frescura. Eu faço atendimento de mais de 50 escolas particulares, infelizmente, porque não consegui nem mostrar o meu programa para as autoridades públicas. Eu já tentei oferecer de graça até em escola pública. Aí falando, puxa, mas dá muito trabalho. Foi isso que eu escutei de um diretor de uma escola pública. Falei, vamos colocar uma política de compliance escolar? Não. Compliance é só para programa de corrupção. Oi? Compliance não é só para programa anticorrupção, meus amigos. Compliance, do inglês, significa to comply, estar de acordo com a lei. A escola tem um emaranhado de leis. Tem Código Civil, tem Código Penal, tem até propriedade intelectual, direito de autor. E como é que a escola está lidando com todas essas leis? Como ela está construindo o cidadão? O novo cidadão? Não se dá aula de trânsito para as crianças? Quem tem filho, tem neto, né? Já não viu? Por que não se dá aula de como usar o celular? Por que não se dá aula de como usar a internet? Mas de uma forma adequada. E eu falo com crianças e jovens de 8, 9, 10... Eles são fantásticos, meus queridos. Eles são fantásticos. Eles absorvem rapidinho. Falo, nossa, xinguei o meu amigo no grupo do WhatsApp. Eu falei, o que você falou? Eu falei que ia matar ele. Ameaça, 147, Código Penal.
Sério? Sério? Mas você... Não inventei isso. Tá lá, tá desde 1940 na lei. Não inventei nada. Então, e aí? Mas eu xinguei ele de... Então, o que acontece? Quando você faz esses xingamentos, você tem os crimes contra a honra. Criança e adolescente absorve muito bem. A grande dificuldade não são as crianças, não são os adolescentes, são os adultos. Então, aqui nós temos, sim, esses efeitos irreversíveis quando são praticados na primeira infância, tá? Ansiedade, tendência à depressão. Então, como muito bem falado pelo senador Stevenson, eu não gostaria de mencionar casos específicos para não estimular as novas condutas. Eu acredito que a reunião da comissão é um novo passo. Para quê? Para ação. Para a gente pôr a mão na massa. O que nós vamos fazer para transformar? Então, o que eu acredito? Compliance escolar. Eu acredito que as políticas de compliance escolar é o quê? Você colocar a escola dentro da lei. Eu pergunto para vocês, quem aqui que tem filho em escolas públicas ou privadas já pediu para ver o programa anti-bullying da sua escola? Quem aqui já pediu? Oi, tudo bem? Eu tenho meu filho aqui, meu neto matriculado. Eu queria saber qual que é o programa anti-bullying que você tem registrado. Por quê? Porque eu acho que quem tem é meu cliente. Infelizmente. Porque precisamos, sim, colocar as escolas preparadas, não para esperar a repetição do evento danoso. A gente tem que chegar lá no primeiro incidente, antes de virar o bullying. A escola tem que estar atenta antes. No primeiro incidente, falar que não vai ter briga dentro da escola, gente, é absurdo, é utópico. Sim, existem os desentendimentos, eles são naturais da vida. Só que o que não é natural da vida é a agressão, é a violência sistemática, é você tolher a voz, a vida das pessoas, simplesmente porque você não quer ouvir o próximo. Então, essas etapas são etapas literalmente para quê? Sensibilização, conscientização, motivação, capacitação de professores. Alguém aqui já perguntou se na escola do seu filho ou da sua filha o seu professor está capacitado para atender casos de bullying? Sim, existem cursos específicos. A lei do bullying exige. Ela não dá uma faculdade para a escola. Ela exige que o professor tenha, sim, curso de capacitação para atuar em casos de bullying e cyberbullying. E quantos tem? Essa que é a grande questão. Como estamos capacitando os nossos professores para atender a nova exigência? E? Não está passando? Passou. Passou. Quando se fala de direitos humanos e respeito às vítimas, é muito importante que a gente não seja mais permissivo com as atitudes criminosas, porque muitas vezes se vê uma criança ou um adolescente, e principalmente nas classes mais altas, passar a mão na cabeça. Isso é coisa de criança. Isso é briga de criança, passa, tudo na vida passa. Não é assim. Esse falar tudo na vida passa... É assim que nós estamos construindo criminosos em potencial de qualquer classe social, ok? Então, este programa que ele foi implementado, que é o Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying, ele está mais em 52 escolas em São Paulo, especificamente para quê? Para coibir não só o bullying, não só o cyberbullying, mas como incidentes também, incidentes e acidentes virtuais e presenciais. Então, nesses 5 anos, a gente começou esse programa antes de existir a lei do bullying. Por quê? Porque já era uma necessidade. Obviamente que, na hora que apareceu a lei, que a lei do bullying obriga, sim, a escola a tomar atitudes e a ter um programa, não uma farsa, um programa real de combate ao bullying, você coíbe.
Ano passado, tivemos 402 composições. 402 brigas entre pessoas deixaram de ir para o Poder Judiciário. Por quê? Justiça restaurativa dentro da escola. Ok? Então, mais de 180 mil pessoas já foram atingidas, direta e indiretamente. A educação, ela acontece com essas medidas preventivas. E por essa razão, quem não conhece a fofoca do grupo do WhatsApp? Todo mundo conhece a fofoca do grupo do WhatsApp. Então, é justamente isso, para que as pessoas se policiem, até naquele momento que você está lá de pijama, em casa, de chinelo, para que você não... É nesse momento que a pessoa comete o crime, é nesse momento que se escrevem as barbáries nos celulares. Então, este programa que, com certeza, traz resultados, e hoje nós temos esse canal educacional especializado em bullying, em cyberbullying, em educação digital, e eu tive a oportunidade de escrever esse livro sobre comentários à lei do bullying e do cyberbullying, que é justamente a explicação da lei para coibir danos às crianças, aos adolescentes e aos adultos também. Eu fico à disposição para demais esclarecimentos e deixo o meu contato para as dúvidas que os senhores tenham em relação ao tema. Muito obrigada. Muito bacana. Estou atento, estou anotando. Anotando a questão da permissividade. A questão dos professores tem que estar preparado, né? Hoje, qual tipo de preparo? Que a gente discutiu ontem, acho que na comissão do autismo, no dia do autismo, os professores não estão preparados para lidar com situações hoje na sala de aula bem diferente de que anos anteriores. Quando a gente... Primeiramente, para falar sobre a questão de lei e absolutamente ninguém cumpre, também existe uma questão... sim, a lei do bullying existe, e aí eu peço a permissão de discordar do Dr. Luiz, que não existe punição em caso de não aplicação. Na verdade, ela existe, ela já está na legislação extravagante. O problema é que as pessoas não conhecem os direitos delas. Então, se você está numa escola pública ou privada, qualquer instituição de ensino, e digo mais, não é só instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas, ok? A lei também vale para clubes e agremiações recreativas. Se ele não tem um programa de combate ao bullying, isso do ponto de vista do direito civil, ok? Ele está prestando um serviço defeituoso nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Então, é obrigação sim que tenha, senão este serviço é tecnicamente educacional e defeituoso. E é assim que se está se criando rombos nos cofres dos estados e das prefeituras, porque as famílias das vítimas de bullying entram contra ação contra a prefeitura, contra o estado, ganham e vira o quê? Precatório. Então, sim, é passível de indenização e, agora digo do ponto de vista criminal, se o diretor da escola, e ninguém pode se excusar do conhecimento da lei, né? A partir do momento que foi para o Diário Oficial, não adianta se falar que não conhecia a lei. Então, se a escola não implementa um programa de combate ao bullying efetivo, tá? Não uma mentira. Tem gente que gosta de falar, você tem, é uma mentira sincera. E isso me tira do sério, né? Então, o que acontece? Se deste ato ilícito, se do bullying gerou uma lesão corporal, um crime contra a honra, um crime contra a ameaça, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, um homicídio, uma instigação ao suicídio, eu acredito que o mantenedor, e isso eu coloquei no meu livro, que o mantenedor e a diretoria responde sim pelo artigo 13 do Código Penal. O que diz o artigo 13 do Código Penal? Que toda ação ou omissão relevante para o evento tem sim que ser apreciada. Então, se este diretor, se este mantenedor da escola não
tomou as medidas de prevenção, não fez absolutamente tudo que era possível, sim, ele tem que ser responsabilizado criminalmente, não na mesma proporção que o agressor, mas sim como um partícipe, porque a omissão dele gerou aquele ato. Então, é muito importante que... E as pessoas falam, por que ninguém aplica? Porque a maior parte das pessoas não conhecem a lei. E é por isso que o programa Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying estimula o quê? A composição, para que a gente não vá para o tribunal, né? Quanto mais tribunal tem, mais sofrimento isso agrega. Agrega na sala de aula, agrega na família, agrega na vítima, agrega no agressor. E, em relação às câmeras, senador Stevenson, se o senhor me permite, nós temos aqui mais uma questão. A questão não é se vamos colocar ou não colocar a câmera. A grande questão é, Senado, Câmara, todos os lugares não têm o seu regimento? São leis claras. E todo mundo sabe como funciona aqui dentro. Então, eu sei a hora que eu posso falar, a hora que eu tenho lá 1 minuto, agora é o seu momento. E as escolas têm o quê? E clube tem o quê? E regimento interno. As pessoas precisam saber. As pessoas cometem crimes no celular porque não conhecem a regra do jogo. A gente tem que dar a regra do jogo. E clara, uma regra clara. Então, é muito importante... A gente está aí com a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, está todo mundo lá com dados sensíveis de alunos. Todo mundo com dado sensível, com câmera, com imagem. Espera aí, escola, vocês vão fazer o quê com tanto dado sensível? Não, vamos esperar 2020, né? Então, gente, por favor, vamos começar isso antes. Antes de 2020, né, a lei nos deu 18 meses para preparar e os estabelecimentos de ensino, públicos e privados, têm que estar preparados para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você quer gravar... Não é só uma questão de direito de imagem daquela criança e daquele adolescente. Escola, você está explicando para os pais, para a família, como é que está sendo gravada, como essas imagens são armazenadas? As pessoas têm o direito de saber. Então, em qualquer classe social, seja essa escola pública ou privada. Ok? Esse é o meu posicionamento sobre essa questão da vigilância também nas gravações dentro de sala de aula. Obrigado.